Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar aqui a continuidade na nossa campanha. Essa campanha vai até o dia 10 de janeiro de 2022, amém? 95 pessoas já enviaram os nomes para nós estarmos orando, tá ok? E estão testemunhando aí milagres de Deus, porque Deus continua fazendo milagres, amém? Então você que está nessa campanha, ouça, veja, assista os vídeos. Deus vai falar contigo e te dar direção de vitória, tá bom? Para recebermos a bênção, para termos vitória, existe uma estratégia espiritual. E Deus está nos ensinando através desses vídeos. E eu quero que você seja um vencedor. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus, aleluias. Hoje é o livro de Neemias 1. Ele vai do 1 até, aleluias, glórias a Deus, até o verso 11. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, nesse dia, nesta tarde, nesse momento que você está assistindo aí. Neemias 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Hacalias. Sucedeu no mês de Quisleu, que no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam. Aleluias, glórias a Deus. E que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Eu tive jejuando e orando perante Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Nós estamos na passagem onde Judá tinha sido
cativo, né? Tinha sido levado exilado para a Babilônia. Passaram lá 70 anos e agora Deus permite que a Babilônia seja invadida pelo o rei persa, né? Rei Ciro, o persa, e ele toma a Babilônia e Deus coloca no coração de Ciro em falar para as pessoas voltar para Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor que estava ali em ruínas, estava ali destruído depois de 70 anos, né? E ele tinha se destruído mesmo quando tomaram a Jerusalém. Então, o que acontece nessa passagem de hoje? Nós já falamos na passagem de Esdras, que é através de Esdras que é a reconstrução do templo e das habitações. E agora tem a parte de Neemias, épocas diferentes, mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu quero me ater no que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. Eu quero falar de Neemias. O que ele era? Naquele tempo ele diz assim, aleluia, então eu era copeiro do rei. Então, ele sendo copeiro, ele tinha uma posição privilegiada próximo ao rei, certo? Mas o que aconteceu com Neemias? Ele recebe, tá? Porque quando voltam algumas pessoas para Jerusalém para reconstruir o templo, para reconstruir as casas, era muita destruição, era muito trabalho a ser feito. E ali, por mais que os povos tinham recebido gado, recebido ouro, recebido prata, era um local de muita miséria ainda, porque a assolação tinha sido muito grande dentro da nação. E agora vem a notícia que as pessoas que estão trabalhando lá, eles estão numa situação ruim. Eles não estão numa situação boa. A imagem do local, ela é terrível. Os muros estão derribados. As pessoas vivendo em miséria. As pessoas assim numa situação ruim. Visivelmente ruim. E aí, o que me chamou a atenção, que mesmo ele sendo o copeiro do rei, aquilo tocou no coração dele. Ele sentiu, porque aquele era o teu povo, era o povo dele, tá? Os israelitas eram o povo dele, era a nação dele. Eram os irmãos em termos de nação que estavam lá passando por sofrimento. A Bíblia relata que quando ele ouve a posição dos que estão lá, ele primeiro chora. Então existe um quebrantamento. Ele jejua e ora ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabe, ele tem confiança que o Deus Todo-Poderoso poderia entrar naquela situação e fazer coisas melhores ainda para a nação de Israel, para Jerusalém, para Judá. Amém? Glórias a Deus, aleluias. É esta a passagem que Deus coloca no meu coração hoje, porque é muito comum eu, você, nós estarmos numa posição privilegiada e todo mundo está mal. O mundo está mal, o mundo está passando fome, o mundo está enfermo, as coisas estão ruins, mas você fala assim, ó, graças a Deus, dentro da minha casa está tudo certo. E não se quebranta com o problema do próximo. A minha casa estando bem, eu estando bem, está tudo bem. Os outros que busquem a Deus. Era essa posição Neemias poderia ter feito. Ele era copeiro. Ele estava dentro do palácio. Ele tinha comida. Ele estava num lugar limpo. Estava na Babilônia. Mas estava numa vida boa. Numa vida confortável. Na zona de conforto. Mas ele não se sentia como que aquele lugar fosse dele. Porque não era. Ele fazia parte de Israel. Ele nascera lá na Babilônia, mas filhos de israelitas. Então, ele se preocupava com Israel. Ele sabia do projeto de Deus para com Israel. Você também sabe do projeto de Deus para com a igreja. Então, quando uma igreja fecha,
O nosso coração se entristece. É a obra de Deus que está aparecendo. Quando nós olhamos e vemos muitas pessoas famintas, famílias pobres, pessoas que servem a Deus e estão numa situação de penúria, de pobreza. Se você verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus, aquilo te incomoda, aquilo te entristece, aquilo te leva a orar, a jejuar, a clamar ao Senhor, para que Deus faça algo. Irmão e irmãs em Cristo, se você está passando pelas ruas, vê as pessoas na sarjeta e aquilo não te comove mais, aquilo você olha e acha comum, nós temos que orar pela sua vida, porque não é comum. Nós temos que sentir a dor do próximo. E conhecendo um Deus que tudo pode, um Deus todo-poderoso, nós podemos orar para que aquela realidade seja mudada. Amém? Glórias a Deus. É isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração hoje. Que nós precisamos. Nós queremos bênção de Deus? Queremos. Precisamos de bênção de Deus. Só que nós temos que ser alguém segundo o coração de Deus. Jesus, enquanto esteve na face da terra, ele se compadecia do problema do próximo. Chegava e curava, ressuscitava mortos. Lázaro morre. E ali, ele sabendo que iria ressuscitar Lázaro, mas devido ao choro das pessoas que estavam ali, ele se comoveu e chorou. Você está entendendo? Não vamos nos transformar em crentes, em servos de Deus de pedra, insensível para com o mundo, para com as pessoas, para com as situações. Talvez você não pode fazer muito, mas só de você dobrar o seu joelho, de você se comover, dobrar o joelho e orar, grandes coisas acontecerão em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não sei em que situação estão essas 95 pessoas. Creio até que em nome de Jesus não vão estar como Jerusalém estava, destruída, em destroços, que estava assim, uma calamidade. Eu espero que a vida dessas pessoas aqui não estejam assim. Mas mesmo se estiver, se essas pessoas se estiverem sentindo nessa condição, eu quero dizer nesse dia que Deus tem poder para levantar pessoas, para orar pela sua vida e Deus restaurar a sua vida em nome de Jesus. 95 nomes, ô glória! Soberano Deus e eterno Pai, estão aqui o nome dessas pessoas. Precisam de milagre, precisa da ação do teu poder nessas vidas. Faz, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos e todas com a paz do Senhor Jesus.